Então, pessoal, eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente poder consolidar isso que eu acabei de explicar para vocês a respeito do movimento, né? Então, como eu disse, o movimento ele é simétrico, ele depende de um referencial. Então, para que você possa dizer se um corpo está ou não está em movimento, você precisa determinar quem é o referencial. Aqui nesse exemplo, você tem um quadro, né? Um quadro de giz, onde uma professora está escrevendo, tá certo? Então, a professora está escrevendo lá a aula de física. Então, o que seria o nosso referencial? A gente poderia adotar como referencial, por exemplo, a parede onde o quadro está fixado, tá certo? Então, todo o nosso estudo de movimento, ele seria realizado tomando como referencial esta parede. Então, que perguntas poderiam ser feitas a respeito desse acontecimento, desse fenômeno, né? Ou seja, o fenômeno de a professora riscar no quadro. O que a gente poderia perguntar? Por exemplo, a gente poderia perguntar se a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz. Então, a gente teria a lousa como referencial e o giz como corpo que está executando esse movimento. Então, o que eu posso dizer? O giz e a lousa. Em relação à lousa, o giz, ele estaria em repouso ou ele estaria em movimento? Vamos lembrar a definição de movimento? Movimento é o estado de um corpo cuja posição varia com o tempo em relação ao referencial. Ou seja, o tempo passa e a posição entre a lousa e o giz muda. Se o tempo passa e a distância, a posição entre o corpo, que é o giz, e a lousa muda, então o giz está em movimento em relação à lousa. Ok? Então vamos lá. Então a professora está escrevendo. O tempo vai passando e vocês veem que realmente, né, o giz, no caso aqui o pincel, ele vai mudando de posição em relação à lousa. Um momento ele está aqui, depois aqui, depois aqui. Então, o tempo está passando e há uma mudança de posição entre o referencial e o corpo, né? O giz, ele não está parado em relação à lousa, ele está se movimentando. Então, o giz está em movimento em relação à lousa, tá? Ele está em movimento. E a lousa? A professora lousa com certeza está em repouso, porque o tempo passa e ela não sai do canto dela. Calma, calma. Lembra que eu falei de simetria de movimento? Eu disse o quê? Eu disse que era impossível eu estar em movimento em relação a você e você estar em repouso em relação a mim. É impossível. Se eu estou me aproximando de você, automaticamente você está se aproximando de mim, mesmo que você não saia do lugar. O que está acontecendo aí é a propriedade de simetria do movimento. O movimento, ele é simétrico, tá certo? Eu não posso estar em movimento em relação a você se você não estiver em movimento em relação a mim. Então, se o giz está em movimento em relação à lousa, obrigatoriamente a lousa vai estar em movimento em relação ao giz. Tá certo? Então, sempre que um corpo estiver em movimento em relação ao outro, vice-versa também será verdade. O outro estará em movimento em relação a ele. Deu para entender? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar a lousa e o professor que está escrevendo, né? Então, veja que o tempo vai passando e a distância entre a lousa e o professor não está mudando, né? Apenas o braço dele está se movendo, mas o corpo inteiro continua no mesmo local. Então, observe que entre a lousa e o professor não há movimento, tá certo? Entre a lousa e o professor, o que está acontecendo é o oposto do movimento, é o repouso, né? Repouso, tá ok? Então, o tempo passa e a posição entre o corpo e o material e o referencial, desculpe, não muda, tá? Se o tempo passa e a distância entre o referencial e o corpo, né, que está sendo estudado, não muda, a gente diz que ele está em repouso, tá ok? Então, se o corpo
no caso a lousa, está em repouso em relação ao professor, é porque o professor obrigatoriamente também estará em repouso em relação à lousa, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho e escrever mais embaixo para vocês poderem ver melhor, né? Tá muito em cima. Deixa eu ajeitar aqui. Lousa, né? Professor. Então, se entre o professor e a lousa está ocorrendo o repouso, o contrário também é o verdadeiro, né? Por causa da simetria de movimento que eu já expliquei para vocês. Então, se eu estou em repouso em relação a um corpo, é impossível que este corpo não esteja em repouso em relação a mim. Há uma simetria, né? Uma coisa depende da outra. Eu não posso estar em repouso em relação a esta câmara e ela está em movimento em relação a mim. Isso não é possível. E por último, né, a última coisa que eu queria observar era a lousa e o solo, né? O chão aqui, tá? O chão aqui embaixo. Então, entre a lousa e o solo, o que é que vocês acham? Repouso ou movimento? Pois é, vamos pensar um pouco? Então, para que haja movimento, o tempo tem que passar e a distância entre a lousa e o corpo que está sendo estudado tem que mudar, ou se aproximar ou se afastar, tá? O tempo está passando e a distância entre a lousa que está fixa nessa parede e o chão não muda, tá? Então, por mais que o tempo passe, a distância entre a lousa e o chão não muda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente que a lousa ela está em repouso, né? Repouso em direção ao solo. E aí você pode fazer várias variações, né? Você pode, por exemplo, imaginar você, o aluno aí, a lousa e o aluno, repouso ou movimento. A lousa e a árvore que tem no pátio da escola, repouso ou movimento, né? E sempre você tem que ter em mente o quê? Aquele pensamento. Eu fixo o corpo que está sendo estudado, no caso, o giz. Eu fixo o referencial, no caso, a lousa, né? E aí eu vejo o quê? Se a distância entre o corpo e a lousa muda ou não muda. Se muda, o corpo está em movimento. Se não muda, o corpo está em repouso. E lembre-se que quando eu falo muda, tanto faz se aproximar como se afastar, tá certo? Então, se ele se aproxima ou se afasta, ele está em movimento. E não esqueça da simetria. Um corpo não pode estar em movimento em relação ao outro, tá certo? Agora vai lá, resolva as questões e bom trabalho.